Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, estamos chegando com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Nesse dia especial, Dia Nacional do Livro, vamos sim celebrar essa data importante, não sem antes agradecer demais a Afonso Bezerra, que esteve por aqui conduzindo os trabalhos nesse programa tão especial de segunda-feira, que foi pós-eleição, quando a gente repercutiu o segundo turno em dezenas de cidades pelo país. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora e se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Movimento dos atingidos por barragem considera insuficiente acordo sobre crime de 2015 em barragem na cidade de Mariana. Estudo inédito do INESC mostra como o governo não prioriza a transição energética. Vamos destacar o turismo ecológico em Maricá, no Rio de Janeiro, tema do Papo da Laje. Artista chileno Christian Sabha inaugura a obra que aborda a reforma agrária e ataques sofridos pelo povo palestino. Dia Nacional do Livro, vamos celebrar destacando o livro que homenageia a bezendeira da região do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. Falta uma semana para o crime cometido pelas empresas Vale e BHP em Mariana, no estado de Minas Gerais, completar 9 anos. O dia 5 de novembro de 2015 entrou para a história com os impactos do rompimento da barragem do Fundão. Além da morte direta de 19 pessoas, permanecem os estragos no meio ambiente e várias perdas na vida de quem sobreviveu. Só para ter uma ideia, o rastro da destruição atingiu 650 quilômetros no Rio Doce até ser despejado no Oceano Atlântico. Na última sexta-feira, aconteceu um momento inédito e histórico quando foi realizada uma sessão para um novo acordo entre as empresas, o governo federal e os governos do estado. Esse encontro aconteceu em Brasília. Números e medidas foram apresentadas, mas consideradas insuficientes, isso pelo movimento dos atingidos por barragens, o MAB. A gente conversou então com a equipe que esteve presente analisando todos esses novos dados e as novas propostas apresentadas. A gente vai saber detalhes dessa análise com Douglas Matos. Prestes a completar 9 anos, o crime das empresas Vale e BHP Billiton na cidade de Mariana, em Minas Gerais, passou por um momento histórico ao receber um novo acordo de reparação às vítimas e recuperação do território atingido, que envolve áreas de Minas Gerais e Espírito Santo. Apesar de reconhecer avanços, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, afirma que esse acordo tem muitos limites, como explica Tiago Alves, membro da coordenação nacional da entidade. Tivemos avanços importantes neste acordo, como os fundos de ação coletiva para os vários assuntos, desde saúde, recuperação socioambiental, uma série de iniciativas, todos eles estavam na pauta do MAB, na pauta da luta dos atingidos e que pela luta do povo foi incorporada na repactuação. E é claro, temos muitas insuficiências, o valor global é muito insuficiente, 20 anos de prazo é muito tempo e o direito do individual, eles anunciaram 30, depois 35, ainda é muito aquém do que deveria ser. O novo acordo tem previsão de um total de 170 bilhões de reais, considerando que já foram gastos pela Fundação Renova cerca de 38 bilhões. O acordo estabelece ainda a liberação imediata de outros 32 bilhões e mais 100 milhões que serão pagos pelas empresas durante os próximos 20 anos. Deste valor, cerca de 3 bilhões e 750 milhões será para o pagamento de um auxílio mensal a pescadores e agricultores atingidos por até 4 anos. O benefício terá um valor inicial de um salário mínimo e meio nos 3 primeiros anos e um salário nos últimos 12 meses. Assim como Tiago Alves, Letícia Oliveira, também integrante da coordenação nacional do MAB, ressalta que a indenização individual foi muito abaixo do necessário. Então nós vamos seguir nessa luta
também pela indenização individual justa, que não está prevista no acordo, um valor muito baixo de indenização individual, então nós vamos seguir nessa luta para que se tenham outros caminhos possíveis para que o povo consiga de fato acessar uma indenização individual justa, inclusive seguir nessa luta fora do Brasil também na corte inglesa, buscando outros direitos ainda não garantidos. Vamos seguir na luta para que, de fato, a reparação integral aconteça, que todos e todas atingidos e atingidas da Bacia do Rio Doce consigam retomar suas vidas adequadamente. Em 5 de novembro, se completam 9 anos do rompimento da barragem do Fundão, localizada em Mariana. O crime causou a morte de 19 pessoas e liberou 40 milhões de metros cúbicos de resíduos e lama tóxicos no Rio Doce, que percorreram o afluente até chegar no mar em Linhares, no Espírito Santo. É diante desses números que Thiago Alves, do MAB, lembra que a luta não deve parar. Não é um dia de comemoração, porque só estamos aqui porque as mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton provocaram a morte de 19 pessoas e um aborto forçado pela Lame Mariana. Tanto é um dia de memória dos mortos e dos tantos que se foram nestes quase 9 anos após o crime. Depois de muitos anos de luta, o MAB seguiu firme, mobilizando o povo, fazendo marchas, caminhadas, ocupações, para pressionar por um acordo justo até o último momento. Em paralelo ao novo acordo, o MAB acompanha de perto o julgamento contra a empresa anglo-australiana BHP, que acontece em Londres. O processo começou na segunda-feira, dia 21, e deve se estender até 5 de março do ano que vem. Letícia Oliveira lembra que, desde o primeiro dia, integrantes do MAB estiveram presentes em frente ao local do julgamento e pretendem acompanhar o processo para garantir uma reparação integral, para que todos consigam retomar as suas vidas de forma adequada. Além disso, ela reforça outra reivindicação. Vamos continuar fazendo a luta para criminalizar a empresa, punir as empresas mineradoras criminosas que cometeram esse crime. Até hoje elas não foram punidas, não tem ninguém preso e o processo criminal na justiça brasileira precisa avançar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. No site, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, confirma a realização de um ato em Mariana na próxima terça-feira. A gente lembra novamente que nessa data, dia 5 de novembro, o crime da Samarco completa 9 anos. Como a gente acompanhou na reportagem, o movimento considera o acordo como um avanço, mas ainda insuficiente diante do crime. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, doutora Joyce Santana falando, implantodontista, e hoje eu vim para trazer mais uma dica para vocês. Por que você deve continuar confiando no fio dental e esquecer aquele bom e velho palito que eu sei que te socorre lá na churrascaria quando você vai? O fio dental, ele tem toda uma propriedade que ajuda você a tirar o alimento que está impactado lá no meio do seu dente sem prejudicar a sua gengiva e o seu dente. Já o palito de dente, ele é duro e quando você coloca ele lá, tem risco de quebrar, tem risco de você inflamar a sua gengiva, retrair ela, ou seja, a sua gengiva abaixar, no caso dos dentes de baixo, ou subir, no caso dos dentes de cima, e você vir a ter uma exposição da sua raiz, fora que pode estragar o esmalte do seu dente. Então vai por mim, confia no fio dental. Um forte abraço. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora a gente aproveita para compartilhar um recado que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que for possível, que estiver no seu alcance. Assim você se junta e luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, é só acessar o site apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast.
Agora no Bem Viver, a gente vai falar de um outro assunto que é um tanto quanto complexo, envolve bastante número, mas é impressionante como lida com algo que é absolutamente cotidiano para a gente, algo muito da nossa vida, que é a energia. No caso, a gente vai falar como o governo federal vem lidando com as políticas de apoio e desenvolvimento para as diferentes fontes de energia do nosso país. Então, a gente vai pôr de um lado as energias renováveis e as não renováveis. No caso, as fósseis, né, que a gente pode também chamar dos problemas para o mundo continuar existindo, pelo menos dessa forma que a gente conhece. Para isso, para debater essa questão, a gente tem, mais uma vez, a alegria de receber um grande parceiro do Brasil de Fato aí, que sempre nos ajuda em questões difíceis, que é o INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Eles estão com um novo lançamento que está justamente chegando essa terça-feira para todo mundo acompanhar. É um estudo inédito chamado Sétima Edição de Monitoramento dos Subsídios Oferecidos pelo Governo Federal às Fontes Renováveis e Fósseis. E são dados, então, que foram reunidos entre 2022 e 2023 para entender justamente como o governo federal vem apoiando, investindo na produção de energia à base de gás, carvão, petróleo e, do outro lado, a energia solar, eólica, biocombustível, hidrelétrica. A gente vai entender bastante sobre esse estudo, mas eu já vou dar uma adiantada no principal para todo mundo entender qual que é o problema, já adiantando que tem problema nessa história. Porque de todo o dinheiro que o governo federal aporta, então, para produção de energia, para consumo de energia, 80% desse dinheiro vai para subsídio de energias não renováveis, as energias fósseis, e apenas 18% de todo esse dinheiro que o governo federal, digamos assim, investe, vai para fontes renováveis. Ou seja, diminuindo para todo mundo entender, a cada R$ 1 gasto em fontes renováveis de energia, 4,50 são subsidiados aos combustíveis fósseis. Bom, para entender então melhor tudo isso, a gente tem o prazer de receber o autor, o responsável por esse estudo, Cássio Carvalho. Ele é assessor político do INDESC. Antes de tudo, Cássio, obrigado pela disponibilidade para destrinchar esse assunto tão difícil, mas que é tão importante e tão presente na nossa vida. Oi, Lucas, e a todos e todas que estão ouvindo. É um prazer conversar mais uma vez com o Brasil de Fato, essa ferramenta tão importante para as lutas populares, né, para que a gente consiga fazer uma comunicação diferente, pautada nos desafios que a gente tem para vencer os dilemas da nossa sociedade. E nós estamos lançando a 7ª edição, né, do nosso estudo que analisa os subsídios direcionados às fontes energéticas aqui no Brasil. E a gente faz isso justamente por conta que não há uma transparência por parte do governo brasileiro em mostrar isso para a sociedade. Quanto que a gente está subsidiando? Subsídio fiscal é aquilo que incentiva as empresas, o consumo, né, de determinado produto. Nesse caso, os combustíveis de energia, seja fóssil ou renovável. Então, primeiro, é uma ferramenta esse estudo de pressionar o governo para que possamos ter uma transparência maior, para que a gente possa saber quais são esses subsídios, visto que a gente vive um cenário muito preocupante a nível global, inclusive, de mudanças do clima. Esses combustíveis fósseis são os grandes responsáveis pelo aquecimento global que o mundo vive e que, como resultado, traz para as populações desastres, consequências, e que a gente vem vivendo, né, inclusive com as custas das nossas vidas, como foi no primeiro semestre, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né, que tem consequência desse aquecimento global, que é consequência das emissões de gases de efeito estufa, né, que são emitidos pela queima desses combustíveis. Ou agora no segundo semestre, as secas, né, que castigaram e sufocaram, inclusive, né, com as queimadas, grande parte do Brasil. Que ótimo, Cássio. Foi muito boa essa tua introdução para a gente já conseguir ir conectando algumas coisas que eu justamente queria te ouvir de por que que a gente precisa ouvir desse debate questões que estão pegando no momento, né? E essas mudanças climáticas acho que é uma ótima maneira de correlacionar. E agora que você falou que quando a gente fala de energia renovável e não renovável, a gente está falando também de mudanças climáticas, eu acho que as coisas acabam se conectando. Então eu queria que tu destrinchasse um pouquinho mais de por que que quando a gente fala de combustíveis fósseis, a gente necessariamente precisa falar que são combustíveis não renováveis e, consequentemente, combustíveis que alimentam não só o nosso carro, né, a gasolina, mas também as mudanças climáticas. Sim, primeiramente, quando a gente fala, inclusive no nosso estudo, aborda os combustíveis fósseis, a gente está aqui falando de petróleo, seus derivados, né,
o gás natural e o carvão mineral. Então, são esses combustíveis fósseis que a gente analisa. Esses combustíveis, eles tiveram, a partir, né, da Revolução Industrial, já passado algum tempo de que isso aconteceu, um escalonamento da sua demanda, né, para alimentar, sobretudo, o norte global, o desenvolvimento econômico desses países ricos, que ao longo das décadas, com a queima desses combustíveis, foram emitindo volumosos gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa, sobretudo o CO2, o dióxido de carbono, são liberados quando a gente queima o petróleo, o diesel, a gasolina, o gás natural e o carvão mineral. E com isso, esses gases foram aquecendo a temperatura do planeta e, consequentemente, pouco a pouco, mudando todo o clima da Terra e trazendo consequências que eu citei, por exemplo, agora há pouco. Então, esses combustíveis foram sendo queimados, as economias foram ficando altamente dependentes e alguns países possuem grandes reservas de petróleo, de gás natural, inclusive de carvão. E o Brasil hoje é um desses países. O Brasil é o 9º maior produtor de petróleo no mundo e correndo a passos largos para ser o 4º maior produtor. Por outro lado, a partir do entendimento, nessas últimas 2 décadas, de que a gente precisaria fazer uma transição e deixar a dependência desses combustíveis que a gente já entende que são danosos para a sociedade, procuram-se novas tecnologias para substituí-los. Então, foram aparecendo, sobretudo ao longo dos últimos 10 anos, a fonte solar, a fonte eólica, a biomassa, a hidroelétrica, que, por mais que tragam impactos sociais e ambientais, a gente viu isso acontecer, né, nesses últimos anos, com essas grandes hidrelétricas, inclusive pauta da luta dos companheiros do MAB, mas que são fontes que não emitem volumosos gases de efeito estufa. Daí a gente tem a separação do que é um combustível fóssil, que é isso, o petróleo e o que está atrelado a ele, o carvão mineral e o gás natural. De um outro lado, essas fontes que aparecem para substituir esses combustíveis, que é a hidroelétrica, solar, eólica, e que o Brasil, devido ao sua rica distribuição de recursos naturais, tem um grande potencial para, então, tentando aqui sinalizar, né, fazer um entendimento do que está em jogo, quais são as consequências e o que é cada fonte fóssil renovável. Ótimo, Cássio. Muito bom também tu já trazer essas problematizações necessárias para a gente entender que não está se falando também do problema e da solução, né? Porque a solução não é simplesmente apoiar 100% indiscriminadamente a hidrelétrica, a energia eólica, porque, como você bem citou, são diversos os atores que já denunciaram que também investir cegamente nesse tipo de energia não significa que vai resolver o problema, pode gerar novos problemas, como Belo Monte, a energia eólica, especialmente em diversas comunidades no Nordeste, já denunciam. Então a gente não está falando aqui de um vilão e do bonzinho, a gente está falando de necessários caminhos que a gente precisa tomar para pensar em soluções. Então, o estudo do INESC vem nesse sentido de apontar o que está dando errado para a gente pensar em soluções. E a partir daí, então, já falando um pouquinho mais de soluções, queria te ouvir um pouquinho, então, de o quanto é possível do dia para noite, obviamente, eu estou brincando, mas de um ano para o outro, é possível que o governo federal, então, mude radicalmente esse patamar de subsídio que vocês estão aqui tão bem exemplificando, né, retomando. Basicamente, 80% do subsídio de produção de energia é para fontes não renováveis, que é isso tudo que você estava explicando de efeito estufa, aquecimento global, e apenas 18%, menos de 20% são para as fontes renováveis, que têm seus problemas, mas no que diz respeito às questões climáticas, é um caminho possível a ser acessado. O quanto que a gente precisa acreditar que é possível que chegue em 50-50, ou na verdade o ideal nem seria 50-50, seria 0-100, enfim, até te provoco nessa questão, quero entender um pouquinho para onde a gente precisa mirar e quanto possível é caminhar nessa direção. É uma boa pergunta, Lucas. Não, vou me esforçar para responder, mas antes disso é preciso entender que, como você falou, nosso estudo mostra que a cada R$ 1 gasto em fonte renovável, R$ 4,52 são gastos em combustíveis fósseis. No entanto,
A nossa metodologia ela separa os subsídios direcionados à produção desses combustíveis, fóssil ou renovável, e também o consumo, que o consumo é, por exemplo, a gasolina que a gente abastece nos postos dos nossos carros, o diesel que os caminhoneiros utilizam para fazer, né, todo o transporte, onde é um setor aqui no Brasil muito forte, né, esse transporte de carga pesada, e até mesmo o etanol, né, que é a gente entende um combustível renovável, mais atrelado ao consumo. O que vai para a produção, a gente então pensa que é desde explorar o poço de petróleo lá no pré-sal, fazer essa exploração, buscar o petróleo lá nas águas profundas, que a Petrobras faz, e outras. No entanto, esse mecanismo de produção, ele é subsidiado por nós, através de renúncias fiscais, ou seja, as empresas estão deixando de pagar impostos, poderiam servir para questões sociais como a saúde, a educação, ou até mesmo para que a gente pudesse caminhar mais rapidamente para a nossa transição energética, né, que precisa de recursos para que isso aconteça. Essas empresas, o setor de combustíveis fósseis, se utiliza desses subsídios, né, seja de renúncia fiscal, ou até mesmo de recursos da União, né, que são ali rateados entre todos os contribuintes aqui do Brasil. No entanto, a partir do momento que esse petróleo é extraído, ele é comercializado. Nem todo o petróleo que é extraído aqui no Brasil, ele é consumido aqui no Brasil. Grande parte, a parte substancial desse petróleo é enviado para esse mercado, para a geopolítica do petróleo, que vai para alimentar, né, inclusive, os países ricos. Um grande comprador de petróleo do Brasil pós o conflito Rússia-Ucrânia é a União Europeia. É a China, né, que compra muito nosso petróleo. Essas empresas se utilizam dessas renúncias fiscais, né, que poderiam servir para outros fins aqui no Brasil, enviam e vendem esse petróleo para esses grandes consumidores. E a renda, pegando aqui o caso da Petrobras, mas não focando nela por conta que existem diversas empresas que se apropriam desses mecanismos fiscais. A Petrobras, quando vende esse petróleo, cria-se uma renda do petróleo. No entanto, parte vai para pagar acionista, que investe lá para lucrar muito com o lucro da Petrobras. E um desses acionistas, o maior de todos, é a União, é o Estado brasileiro. No entanto, quando essa renda do petróleo chega através de dividendos, vai para pagar dívida pública. Não vai para melhorar, né, não vai para desenvolver o nosso país socialmente, economicamente. Ou seja, essa renda foi possível graças a essas renúncias fiscais que as empresas não pagam como impostos e, quando chega, poderia se reverter, né, para que a sociedade pudesse ter uma contrapartida para pagar acionista ou para pagar dívida pública. Então, chega a ser um pouco conexo, né, injusto, por conta que é um setor que tem ganho de escala, tem conteúdo local, que tem tecnologia avançada, tem pessoal muito capacitado, né? A Petrobras, por exemplo, tem capacidade pessoal de dar inveja a qualquer outra empresa no mundo. Então, por que ainda é necessário esses subsídios? Geralmente, a literatura traz que subsídios são para desenvolver certo setor, certo mercado, né? Mas não é mais o caso. E isso é revertido ali no nosso bolso. Agora, tentando responder sua pergunta e não querendo me alongar, Lucas, a gente poderia ir diminuindo gradualmente esses subsídios. A gente sabe que lá no sul do país, a gente explora e queima muito carvão mineral. E isso às custas dos consumidores de energia elétrica. Eu, você e quem está nos ouvindo, subsidia isso na nossa conta de luz. Que a gente não consegue ver lá naquele papelzinho que as empresas nos entregam para pagar, naquele boleto, mas lá está intrínseco que a gente está pagando parte para carvão mineral ser explorado lá no sul. Ah, mas há uma economia que, né, vamos dizer, ali no sul de Santa Catarina, Criciúma, Tubarão, norte do Rio Grande do Sul, depende da produção e da queima do carvão mineral. Mas é preciso que a gente pense como fazer a substituição econômica para que essas famílias possam
não depender desses subsídios e desse setor, dessa atividade econômica. E, por fim, não dá também para a gente falar, olha, vamos tirar os subsídios do consumo, vamos tirar os subsídios da gasolina, porque a gasolina ficaria ainda mais cara. No entanto, isso tem que andar como uma política de Estado, e aqui eu falo desde a nível federal até chegando no nível municipal, pensando em como melhorar o nosso transporte coletivo, o transporte público das cidades, por exemplo, para que as pessoas não dependam, né, de utilizar os seus carros, por conta que eu, morando na zona leste de São Paulo, não vou querer pegar o trem lotado às 6 horas da manhã para ir trabalhar no centro, com aquela muvuca, com aquele caos que é o transporte urbano das cidades, com tarifas exorbitantes. Então não compensa, eu vou, claro, pegar meu carro, encher o tanque, pagando uma gasolina cara e necessitando que, então, haja um subsídio para que a gente possa consumir. E é justo. No entanto, em alguns momentos, os governos agem como uma ferramenta eleitoreira, para você ter noção. Em 2022, às vésperas da eleição presidencial, Bolsonaro pega e isenta 100% a CID e PIS/COFINS, que são alíquotas que estão presentes na comercialização de petróleo, de gasolina, perdão, etanol, diesel, como uma ferramenta ali, utilizando, né, a caneta para que pudesse a população falar, não, vamos voltar no Bolsonaro porque ele está diminuindo o preço da gasolina. Mas isso foi uma ferramenta e na caneta ele falou, isso só vale até 31 de dezembro. 1º de janeiro de 2023, volta o preço normal. E passou, o presidente Lula assumiu, no primeiro dia, na mesa dele estava a decisão que deveria ser tomada, vamos dar continuidade ao subsídio. No entanto, esses subsídios do PIS/COFINS servem para a nossa previdência, serve para a saúde, para a educação, e é um processo que é uma ferramenta, um alicerce para que a gente continue tendo serviços sociais que o Estado brasileiro oferece. Então, gradualmente ao longo de 2023, foi considerando novamente parte dessas alíquotas. Então, veja que do lado da oferta, a gente tem uma indústria que é altamente preparada para explorar e não dependeria desses subsídios, e é onde está o grande volume desses subsídios, desses 81 bilhões, e do consumo a gente precisa de políticas, né, de programas que o Estado brasileiro possa resolver para que a gente consiga diminuir o consumo. Desculpe me alongar, Lucas. Não, foi ótimo, foi importante ouvir porque a gente realmente precisa entender que não é um problema simples, mas as respostas estão aí, elas precisam sair um pouquinho do que diz respeito à produção de energia. Por exemplo, uma solução é apoiar e investir no transporte público, ou seja, a gente precisa olhar para todas essas questões para entender que não é simplesmente um sim ou não, corta aqui, corta lá, é sim conseguir fazer com que esse jogo possa acontecer. Bom, Cássia, a nossa conversa está chegando ao fim, eu acho que então só para fechar um pouquinho, a gente falou bastante dos problemas, dos subsídios voltados para as energias não renováveis, para as fósseis, e tentando entender de que maneira a gente pode fazer para fazer com que essa conta comece a fechar um pouquinho mais, mas eu acho que então agora só para fechar uma fala final, ia ser bacana olhar então para as fontes renováveis, que você já trouxe as problematizações necessárias, pelo menos algumas pinceladas de que também não é liberar dinheiro para toda essa galera como se fosse a grande solução, porque a gente também sabe que existem muitos problemas acontecendo, a gente está às vésperas aí de, por exemplo, de Mariana, onde teve esse desastre socioambiental que necessariamente correlaciona quando a gente fala dessa empresa responsável por esse crime. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que a gente precisa olhar para esses subsídios para as energias renováveis, se talvez o problema como um todo seja o subsídio. Claro que você já explicou que ele, na literatura, ele se justifica em determinado momento, mas queria então, para fechar essa conversa, te ouvir melhor de como que a gente precisa olhar então para esse subsídio relacionado às energias renováveis. Importante, por conta que você citou, Mariana, dá para citar aqui Belo Monte, mas o que está sendo debatido muito fortemente, sobretudo no Nordeste, são os impactos que as eólicas estão levando para as comunidades que estão, né, abrindo a janela e vendo uma torre eólica quase entrando dentro da sua casa e trazendo diversos problemas de saúde, de ruído, desterritorialização, comprometendo e
ampliando, inclusive, o êxodo rural. Então, essas empresas, por mais que sejam empresas e que vão lá instalar fontes renováveis, como é o caso da eólica, como é o caso das fazendas solares, que ocupam gigantescas áreas, seja aqui no Centro-Oeste, lá no Nordeste, é mais um entrave na disputa das terras, da questão agrária do país. Então, se a gente já tinha o agronegócio disputando terra com os pequenos produtores rurais, agora a gente tem essas mega fazendas. E tem que ser discutido, porque elas se alicerçam, como eu disse no começo, nesses subsídios, para que o negócio seja rentável para eles. Então, o que a gente vem dizendo é que, por mais que seja uma fonte renovável, não dá para a gente primeiramente, fazer apenas a substituição das fontes. É preciso que a gente não continue perpetuando um modelo injusto do sistema energético. Por exemplo, preciso que a gente universalize o serviço de energia para a população, a gente consiga oferecer tarifas acessíveis para que os consumidores possam utilizar o serviço. E, quando eu falo da tarifa, e o estudo mostra isso, as fontes renováveis, elas estão se construindo, elas estão consolidando por meio do que a gente paga lá na tarifa de luz, na conta de luz. Ou seja, existem uma série de subsídios intrínsecos à conta de luz e que somos nós que pagamos. E daí faz possível essa expansão das fontes renováveis e que a gente fala, não deve ser às custas do consumidor de energia elétrica. Tem que ser, primeiramente, trazer a responsabilização do setor de petróleo e gás natural para que eles também possam assumir essa conta. Tem que ser levado para as custas da União, ou seja, os contribuintes, devem também arcar, mesmo sabendo, de um sistema tributário injusto que ainda há aqui no Brasil, mas não aumentando a pobreza energética por meio de tarifas altas. Lucas, eu espero ter respondido, tentei ser breve e didático aqui para conversar com todos e todas que estão ouvindo. Com certeza, o assunto era extremamente difícil, delicado, envolve números, envolve questões que vão além do nosso imaginário, mas como a gente está falando, envolve algo que é algo super cotidiano nosso, que é a energia, o nosso consumo, da onde vem essa energia. Por isso é tão importante a gente falar com calma. Eu tenho certeza que a gente conseguiu contemplar bastante da expectativa. Faltou muita coisa, que só faz com que fique o compromisso da gente voltar a conversar em breve, mas eu tenho certeza que a gente deu conta do principal, do que era entender esse novo estudo do INESC. A gente está falando com o Cássio Carvalho, ele que é assessor político do INESC e é autor desse estudo que mostrou que a cada R$1 gasto pelo governo federal para fontes de energia, R$4,50 são subsidiados para combustíveis fósseis, mostrando então que 80% de todo o subsídio que o governo aporta na produção de energia vai para fontes não renováveis e apenas 18% vai para fontes renováveis, quando a gente fala aí, por exemplo, de hidrelétricas, energia eólica, enfim. Cássio, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, tenho certeza que logo mais a gente vai voltar a conversar, viu? Obrigado a você, Lucas, ao Brasil de Fato, e tudo está completo nas redes e no site do INESC. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, vamos aproveitar para compartilhar uma notícia que também nos enche de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de rádios parceiras que retransmitem nosso programa todos os dias por todo o nosso país. A gente aproveita até para mandar um recado especial, um abraço para todo mundo que está junto com a gente e faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem nosso programa e compartilham na sua rede de programação. A boa notícia é que você pode nos ajudar a fazer essa rede crescer ainda mais. Se você toca por aí uma rádio comunitária, regional, saiba que você pode se somar indo em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Gente, uma pergunta para você ou para talvez alguém que você conheça. Conseguiu votar no domingo passado e no primeiro turno? Ou teve alguma bronca, algum probleminha e não conseguiu comparecer às urnas? Olha só, gente, é o momento de justificar a ausência, isso é super importante e necessário. O processo pode ser feito todo de forma digital, sem necessidade de comparecer em nenhum cartório eleitoral. O caminho mais prático é o uso do aplicativo e-Título, que se popularizou nos últimos anos porque facilita muito todo o processo para votar, inclusive para justificar a ausência. Além de ser um título eletrônico que dispensa os antigos documentos de papel, ele tem outras funções, por exemplo, explicar
para a justiça porque você não pode comparecer nas eleições. Então, você precisa ir ali na opção justificativa. Tá no menu do aplicativo, é bem simples. Você vai nos passos indicados e essa justificativa também pode ser realizada de outras maneiras, caso você não tenha ali uma facilidade, não encontre boas maneiras de usar o aplicativo. Então, você também pode fazer o autoatendimento eleitoral pelo sistema Justifica ou o preenchimento de um requerimento de justificativa eleitoral. Nesse último caso, o documento deve ser entregue a um cartório eleitoral, então precisa ir fisicamente. Tem gente que prefere e às vezes é bom também, né? Os prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral valem para quem está fora do município em que vota e também são motivos válidos, questões médicas ou emergenciais. A não justificativa impede, por exemplo, de tirar passaporte, RG, tomar posse em cargos públicos ou até participar de concurso. Então, caso você não tenha votado, não perca a oportunidade de justificar. Além do serviço que a gente acabou de ouvir, vai um dado importante nessa mesma questão, que foi a ausência nas urnas. É que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai pesquisar o motivo do aumento no não comparecimento dos eleitores neste ano. Quase 22% de todo eleitorado não compareceu para votar no segundo turno. A gente vai saber mais detalhes dessa iniciativa na reportagem de Sayonara Moreno. Até o dia da diplomação de prefeitas e prefeitos eleitos este ano, a Justiça Eleitoral quer encontrar os principais motivos para o considerável número de eleitores que não foram votar nos 2 turnos. É o que disse a presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Nós tivemos hoje uma abstenção maior, que a gente também vai ter que apurar em cada local. Houve fenômenos climáticos, por exemplo, Porto Velho hoje de manhã teve chuva intensa. Então, o eleitorado que normalmente vai de manhã teria que ter ido à tarde, mas aquele que, por exemplo, fosse voto facultativo, os mais velhos com mais de 70 anos, não temos que obrigatoriamente votar. Isto desanima, isto leva a não ir. Então, nós temos que ver em cada local o que aconteceu, por que está acontecendo e o que a gente pode fazer para que a abstenção, onde tem aumentado, não volte a acontecer. Os números finais do TSE mostram que no segundo turno desse domingo, das 33 milhões de pessoas que estavam aptas a votar, quase 30% não foram às urnas, o equivalente a quase 10 milhões de eleitores. O índice é ainda maior que no primeiro turno, dia 6 de outubro, quando quase 22% deixaram de votar. A Corte Eleitoral vai fazer uma pesquisa com os tribunais regionais dos estados para identificar os motivos e entender quais seriam as razões para as ausências. Depois do levantamento, a ministra disse que quer apresentar um relatório com os resultados antes da diplomação dos candidatos eleitos, prevista para 19 de dezembro, conforme previsto no calendário eleitoral. Durante o segundo turno, foram registrados 102 crimes eleitorais, de acordo com informações parciais enviadas pelas Secretarias de Segurança Pública dos estados ao Ministério da Justiça. Também foi passado ao MJ o registro de 42 prisões, mas nenhuma de candidatos. Entre os crimes eleitorais, a maior parte foi de boca de urna, com 32 registros. Depois, 19 de propaganda eleitoral irregular, seguida de 14 compras de voto, além de outros registros em menor ocorrência. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Gente, agora vamos falar um pouquinho do Senado Federal, que passado esse momento das eleições, tem uma agenda agitada, a começar por essa terça-feira, após o dia de folga de ontem, na segunda-feira. As comissões da Casa retomam os trabalhos com destaque para a CPI da manipulação de jogos e apostas. O coletivo vai ouvir a advogada Deulane Bezerra e o CEO da Esportes da Sorte, que é o Darwin Henrique da Silva Filho. Também está na pauta o PL, que autoriza o aumento de participação da União sobre um fundo de operações do Pronaf. A relatoria é da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Ainda nesta terça-feira vão ser realizadas sessões temáticas e uma audiência sobre a regulamentação da reforma tributária. O projeto já foi aprovado, mas permanece recebendo propostas de emenda. A relatoria é de Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Outro ponto em discussão envolve 2 projetos na temática ambiental. Um é sobre o mercado de crédito de carbono. Ele pretende criar o chamado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa. E outro projeto ambiental com o tema é a da transição energética, que quer criar o chamado Fundo Verde com empresas e a União. Também são destaques de hoje, está previsto, por exemplo, o avanço na regulamentação da inteligência artificial. E para fechar também, o Senado deve discutir o orçamento de 2025 com previsão de parecer final apenas para o dia 3 de dezembro. Bastante coisa hoje, né, gente? Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver aqui no rádio, você também pode receber as principais notícias do Brasil de fato no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, além de conferir uma análise aprofundada com uma visão popular do nosso dia a dia. É só ir em brasildefato.com.br/boletim, simples assim, brasildefato.com.br/boletim. E o assunto agora é turismo ecológico, essa pauta da edição mais recente do Papo na Laje. O programa foi gravado em meio à natureza e aborda a vocação da cidade de Maricá para essa questão. A cidade é um refúgio, cercado de belezas naturais e cada vez mais procurada por turistas. Ela está localizada na intersecção entre a região metropolitana e a região dos lagos do estado do Rio. Uma das convidadas foi a guia de turismo Carla Miranda, especialista em turismo de aventura e ecoturismo. Ela fez dupla com Marilisa Galvão, que é condutora de visitantes do Parque Estadual Serra da Tiririca. O episódio foi gravado na Fazenda Pública Joaquim Pinheiro, no Esprairado, e está disponível no canal do Papo da Laje do YouTube. Na edição, Carla Miranda comenta sobre o potencial de Maricá para o turismo ecológico. Maricá é a cidade do ecoturismo. Vocês acabaram de presenciar um circuito de pessoas pedalando e assim, não só a galera do mountain bike, mas as pessoas vêm para cá, para as nossas trilhas, para andar de stand-up paddle nas nossas lagoas. Nós temos os remos, maravilhoso. Nós temos os esportes aquáticos também, na temporada dos ventos, o kitesurf, os voos de parapente. Então assim, o Maricá respira eco, entendeu? Então, por isso que pessoas como Marilisa... Para Marilisa Galvão, uma trilha de turismo ambiental não é só um passeio. Ela considera também uma oportunidade de agir diferente, buscando alternativas mais sustentáveis. Muitas pessoas vêm com seus costumes de cidade grande. Eu costumo dizer que as pessoas precisam repensar o que é ser sustentável, em todos os sentidos. Eu participei de uma semana de meio ambiente, onde no momento que estava sendo feita a organização, falaram assim: o que Maricá precisa? Indústria! Ai, desculpa, gente. Pula mais dois, tu viu? A gente faz... Será que pode ser diferente? Será que não está na hora da gente pensar diferente? Carla Miranda se descobriu especialista em ecoturismo após a realização de um curso. E comecei a me aprofundar, porque não basta só você levar as pessoas para a trilha. Você tem que ter conhecimento do que você está entrando na trilha, no lugar, no ambiente, para gerar o chamado, pertencimento do local e também o respeito ao local. E só quando você conhece um pouco daquele ambiente, da parte biológica, geológica, histórica, geográfica, você enriquece a trilha e aí as pessoas passam a se sentir parte. Marilisa Galvão destacou a ancestralidade dela no ofício de guia de turismo. Bom, eu tenho uma vivência assim, muito particular dentro da natureza. Eu tenho descendência indígena, então assim, o meu contato com a terra sempre foi desde pequena. Então, assim, eu cresci tomando banho de rio, eu tenho memórias no ombro do meu pai fazendo as trilhas. Então, eu sempre tive isso em mim.
E na primeira parte da minha história, eu ainda trabalhei ainda numa parte administrativa, mas não era feliz, porque eu sempre tive essa conexão muito forte com a natureza. E depois de algumas atividades também, de participações em corridas de montanha, dentro do esporte, eu comecei a juntar tudo isso. Eu falei, poxa, eu posso também liderar e conscientizar as pessoas dentro do meio ambiente, dentro dos circuitos ecológicos. E assim eu me capacitei, me tornei guia de turismo, sou regional e estadual também, e eu consigo mostrar a parte do ecoturismo e também conscientizar essas pessoas. Como guia de turismo, Cadastur, Emitur pelo Ministério do Turismo, eu posso expandir e levar pessoas para todos os lugares. Para cidades e para a parte ambiental também. A condutora ambiental, ela só pode conduzir dentro da reserva ambiental. Então, tem essa diferença. E ela acaba também, em muitas situações, até sendo mais técnica, porque ela vive realmente dentro da reserva ambiental, entendeu? O guia de turismo, ele tem uma expansão um pouco maior de atividade. Gente, esse foi só um trecho, mas a dica é assistir a edição completa. O Papo na Laje é um programa de TV que valoriza o protagonismo da juventude nas favelas e periferias do Rio. E a cada novo episódio, a apresentadora Dani Câmara recebe 2 pessoas convidadas. Elas compartilham experiências sobre temas de interesse da juventude. Vale demais conferir não só essa edição, mas todas do Papo na Laje. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E o papo da gente agora é sobre a inauguração de uma obra de arte do artista chileno Cristian Sabarra. O lançamento foi em um espaço cultural do MST em São Paulo. A obra adentra a reforma agrária e os ataques sofridos pela população da Palestina. A gente vai falar agora sobre a obra Reconstrução Elementar, um grito de esperança. Ela foi criada em 5 oficinas com materiais encontrados nas ruas. Quem vai contar pra gente é a nossa repórter Carolina Bataille. Com materiais recolhidos das ruas, o artista chileno Cristian Sabarra criou a Reconstrução Elementar, um grito de esperança. A obra será exposta de forma permanente no Espaço Cultural Elza Soares, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no centro de São Paulo. O trabalho é resultado da oficina Reciclarte, onde Sabarra e os participantes trabalharam juntos para chegar ao resultado agora exposto no espaço. O artista explica que a obra une restos de madeira, tecidos, portas e outros elementos encontrados nas ruas, como um teclado e um CD. Sabarra ressalta a importância dos processos criativos feitos a partir do compartilhamento de conhecimentos. Tintas, ilustrações, pincéis e uma bandeira do MST compõem o painel, criando uma imagem de múltiplos detalhes e de forte impacto visual. Na base das referências está um chamado à solidariedade ao povo palestino. A obra está relacionada com a Palestina. Eu sou chileno, do povo Mapuche e com descendência palestina. Então, a obra está relacionada com a reforma agrária e com a destruição da Palestina. O meu trabalho está sempre dentro do contexto social. Minha obra sempre está dentro do que é o contexto social. O convite para o trabalho no Espaço Cultural do MST partiu de Luciano Carvalho, integrante da direção estadual e do coletivo de cultura do movimento. E consegui trazer um trabalhador chileno, né, artista, Mapuche, né, com ascendência palestina, tratando de uma obra a partir de escombros, né, a partir de restos de uma sociedade deteriorada, ou seja, e mesmo assim numa perspectiva de uma proposição de esperança, tem tudo a ver com a gente, né? Para a Ana Chan, da Coordenação Nacional do MST,
A obra fortalece a proposta do Espaço Elza Soares de integrar a cultura de diversos lugares a partir de múltiplas linguagens. Para nós receber artistas internacionais, né, que podem vir aqui fazer residências artísticas, né, ensinar a sua arte, trazer a proposta, né, discutir com a gente e depois também deixar isso aqui no espaço é bem importante. Então, ter essa obra aqui exposta, né, acaba simbolizando esses pilares que a gente acredita, né, o do internacionalismo, o da arte como possibilidade de transformação da sociedade, e o dessa integração mesmo dos povos numa perspectiva de libertação. Também participaram da criação de Reconstrução Elementar as artistas Fernando Berg e Renata Lopes. André Vendramini Pires fez a montagem. O Espaço Cultural Elza Soares é aberto em eventos e a programação é publicada no perfil do Instagram, @espaçocultural_Elza Soares. O endereço é Alameda Eduardo Prado 474, no centro da capital paulista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Bataillé. O Espaço Elza Soares é repleto de muitas outras atividades na arte, na política, por um mundo melhor. Então, se ainda não segue, fica a dica de acompanhar o perfil do Espaço nas redes sociais. É só procurar por Espaço Cultural _Elza Soares. Repetindo então, Espaço Cultural _Elza Soares. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Gente, essa terça-feira a gente celebra o Dia Nacional do Livro. A data marca a valorização da leitura e o incentivo ao acesso ao conhecimento. A data remonta à fundação da Biblioteca Nacional em 1810 no Rio de Janeiro. Esse dia é uma oportunidade para refletir sobre o papel dos livros na formação cultural e social. Também vale demais pensar na democratização da leitura, considerando classes sociais, culturas e faixas etárias. E uma forma da gente celebrar essa data, com uma reportagem que a gente escolheu a dedo, é que um livro lançado em Minas Gerais presta homenagem às benzedeiras da região do Jequitinhonha. A publicação mescla textos, fotografias e bordados. Foi lançado no último mês o livro Benzedeiras do Jequitinhonha. A obra é uma produção de Aline Ruas e Lori Figueiró, fundadores do projeto Guardiãs das Palavras Benditas, que valoriza e homenageia as benzedeiras do Vale do Jequitinhonha, região de Minas Gerais. O nome do projeto faz menção àquelas que cuidam das palavras de benzimento e que levam essa função como ofício de vida, por meio de gestos de afeto e cuidado com as comunidades. O projeto é amplo e conta ainda com outros trabalhos artísticos além do livro. Bordados, fotografias, vídeos e até bonecas fazem parte da iniciativa. O livro é uma mescla de fotografia e bordado, junção que Aline e Lori chamam carinhosamente de luzes e laços em oração. E essa união foi que deu início ao projeto em 2021, quando a Aline pediu as fotografias de Lori para bordar, e assim expandiram o projeto para toda a região. No primeiro volume, o livro traz um panorama geral dessa tradição centenária, com histórias de vida das benzedeiras, cantigas e orações, como ressalta Aline em entrevista ao Brasil de Fato Minas Gerais. O livro, esse primeiro volume, porque a proposta nossa é fazer uma coleção, com vários livros, ele se trata, dessa homenagem onde está se mesclando fotografia e bordado, e a gente chama, desse encontro do bordado e da fotografia, e a gente deu um nome poético para isso. Aline Ruas afirma ainda que, pelos depoimentos das benzedeiras, os leitores poderão ver a riqueza do conhecimento tradicional dessas mulheres, de superação em vida, dos saberes da espiritualidade
e também da alegria. Além de homenagear as benzedeiras do Vale do Jequitinhonha, ela declara que a obra é uma forma de honrar a história da região, que passa por dificuldades. Um dos principais desafios que o projeto enfrenta, segundo os artistas, é a falta de investimentos e de parcerias com organizações que tenham os mesmos valores que a iniciativa, uma vez que a atual conjuntura do Estado apoia a mineração de lítio, que afeta grande parte do território do Vale. A gente tem um compromisso ético com o povo do Vale do Jequitinhonha, com o povo que trabalha, com o povo que constrói a região em defesa desses territórios, né? Do território do Vale do Jequitinhonha, em respeito a cada chão onde é retirado os raminhos, a cada mão enrugada. Então nós precisamos ser muito coerentes com as nossas ações. Então, as parcerias a ser construídas, né? Elas precisam ser construídas com organizações e com parceiros que respeitem esse território e o povo que faz esse território ser o que ele é. Então, temos esse desafio nessa conjuntura que está vivendo Minas Gerais e o Vale do Jequitinhonha no contexto de mineração, né? Então, esse é um dos desafios. Aline conta também que existe a intolerância religiosa e o preconceito de pessoas que não respeitam essa tradição. E esse fator, segundo a autora, fez com que muitas pessoas migrassem para outras religiões e deixassem o benzimento de lado. Outro desafio, né, que perpassa são religiões, né, que não respeitam esse saber e ancestral da cultura popular, que é um saber que faz parte da cultura popular, onde o povo ele sabe como celebrar a vida, fazer as curas, né? E tem algumas religiões que não respeitam. Então, há também uma perca de benzedeiras nesse processo quando mudam de religião. Isso é um desafio. Então, a sensação é que estamos correndo contra o tempo. Além disso, os criadores falam sobre o ritmo da vida moderna. Aline Ruas explica que o modo de vida atual vai contra o tempo exigido pelos métodos das benzedeiras, que acolhem, conversam e gastam tempo de qualidade com as pessoas. A gente vê assim que com a modernidade, o avanço também do capital, né? Muitas dessas tradições, elas podem se perder, né? Muito desses saberes, né? Então, a gente vê que não temos o mesmo número de benzedeiras que se tinha antes, por exemplo, na época da minha avó, Dona Helena, as benzedeiras também que Lori conheceu, né, na sua infância, como Dona Brauna, mas elas estão aí resistindo e mostrando a importância do seu fazer. Há quase 20 anos, Lori Figueiró faz registros das manifestações culturais e religiosas do Vale do Jequitinhonha. Ele diz que só consegue fazer esses registros por conta das relações afetivas que mantém com a população da região. De acordo com o fotógrafo, é necessário olhar para o outro segundo as suas particularidades e singularidades. E por essa razão, Figueiró começou a captar imagens de tudo que abrange as anciãs e a cultura popular, dando continuidade, junto com a Aline, ao projeto e ao livro. E nas minhas andanças e fazeres pelo Vale, eu pude perceber que as mulheres são a força motriz da vida. São elas as mantenedoras da vida. E com as benzedeiras não é diferente. Elas são as guardiãs das palavras, de gestos de curas, são elas que acolhem, proporcionam confortos, são elas as detentoras de saberes e fazeres ancestrais. Poder conviver e registrar os mestres da cultura popular e, em particular, né, neste momento, as benzedeiras, é para mim motivo de inspiração, de alegria e gratidão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de João Vitor Plá, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos. E despejando boas leituras a todos e todas, a gente anuncia que o Bem Ver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã,
com uma edição fresquinha para todo mundo nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a RBA, Rádio Brasil Atual, transmite o nosso programa pela 98,9 FM na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de rádio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.